Olá pessoal, quanto tempo, hein? Uau! Preciso de mais tempo e motivação para estar fazendo os vídeos aqui, para aqueles que gostam de estar ouvindo os meus pensamentos a respeito das coisas. Hoje passando aqui rapidamente para falar sobre um assunto muito interessante. Espero fazer esse vídeo com muita rapidez, né? Mas para elucidar através dessas ideias, esses pensamentos dentro da cabeça daqueles que ouvirão e verão esse vídeo, aquilo que eu considero algo importante, ainda mais nos dias de hoje, porque nós temos uma motivação maior, primordial na vida, cada um de nós. A minha motivação maior é descobrir e compreender, conhecer e compreender todo esse mistério que envolve a nossa vida, nessa realidade humana, e desvendar se de fato o que nos foi apresentado como verdade realmente carrega e pode ser chamado dessa verdade absoluta que realmente tem capacidade de trazer libertação para o homem. A verdade de fato, original, essa verdade tem a capacidade de nos tornar livre. Muitas das perturbações que as pessoas têm na vida está relacionada à falta da verdade. Então elas vão vivendo a vida de qualquer jeito, empurrando com a barriga, sem se atentar. Alguns não conseguem nem se atentar à complexidade, ao mistério que está relacionado à nossa própria existência. E outros não estão interessados em descoberta nada. Eles estão interessados em viver. É claro, isso é uma estratégia também, você viver a vida de boa, né, com singeleza, simplicidade, dentro da sua egrégora, dentro do sua realidade familiar, dentro das suas rotinas. Eu sou uma pessoa que sempre tô ligado naquilo que é maior, né? Qual é que é? De 400 trilhões de seres, de possibilidades, eu fui concebido. 400 trilhões de impossibilidades. Era contra a minha própria existência, mas de alguma forma eu me manifestei. Então isso é algo muito grandioso, né? A chance de eu existir, eu tive que passar por uma métrica de 400 trilhões de impossibilidades, vamos dizer assim, para que eu pudesse estar aqui. O PIB dos Estados Unidos é 23 trilhões, se eu não me engano. A Terra tem 8 bilhões de pessoas. Então não tem nem como comparar essa estatística relacionada ao milagre da minha existência, da sua existência. E outra coisa, gente, aqui não é o nosso lar, né? Isso é preciso ficar bem claro. Nós estamos de passagem. Você está de passagem. Quando as coisas se complicam muito, entenda que aqui não é o seu lar. Você só está de passagem. Aí vamos entrar num assunto que estou aqui para conversar, dialogar com vocês. Se nós estamos de passagem, nós temos o direito de viver a vida de qualquer jeito, o jeito que quisermos viver, né? Embora existam muitas preconceitos que alimentam os traumas das pessoas, que os traumatizados intimidam, pessoas traumatizadas, elas ficam intimidando os outros o tempo todo. Ela fica ameaçando os outros o tempo todo, ou com artimanhas, ou com dissimulação, ou com... Elas não aceitam que as pessoas vivam as vidas
se não for segundo o padrão de traumas, os problemas de infância, os problemas psicológicos que esses adquiriram por desafios ancestrais, desafios familiares, etc. Então é complicado, né? Você conviver em uma sociedade onde as crianças são traumatizadas desde berço e aqueles que traumatizam só foram traumatizados e as regras são regras que alimentam os traumas, condicionando todas as pessoas a um ambiente de julgamento, de preconceito, de juízo humano, mas juízo humano fundamentado no trauma, não no fundamento da vida. Então as regras são criadas através do trauma. Elas não são recriadas através da expansão, do desenvolvimento humano. E vai gerando-se todo esse aprisionamento. Grandes pensadores ou iluminados ou potenciais vão sendo sufocados pelo ambiente tóxico, doente, traumatizado, preconceituoso, né? Vai sendo sufocado por toda essa coisa. E são impossibilitados de manifestarem. É igual uma flor que é tão linda, mas ela é impossibilitada de aflorar. E o tóxico, o traumatizado sempre vai estar dizendo: eu sou assim por causa de você, eu sou assim por causa de fulano de tal, eu sou assim por causa de... É uma cultura de traumática, é uma cultura de problemática, é uma cultura de desgraçada, né? De roubo do tempo, roubo para querer impedir a expansão intelectual, a expansão consciencial das pessoas. E se você quer um pouco de paz, medita, respiração, se concentra no seu fôlego, você vai tendo um monte de paz no meio desse balaio de gato todo. Mas hoje eu estou aqui querendo falar sobre o que essa sociedade, esse tipo de realidade vai gerando, né? Vai gerando. O que ela gera é vidas que vivem vidas de aparência. Elas querem mostrar para a sociedade que elas são uma coisa que elas não são. E que elas têm que fazer isso porque ser assim é sagrado. Porque o dogma religioso diz que tem que ser assim. E constrói uma vida de aparência que esses não são capazes de sustentar. E quando a pressão que exige que você sustente essa vida de aparência vem, o que acontece? Você vai explodir e vai querer julgar e responsabilizar todos os que estão ao seu redor como culpados de você não conseguir sustentar uma vida de aparência que você decidiu trilhar, proveniente de um trauma que faz com que você tenha carências e deseje aceitação, e pelo fascínio da aceitação dos outros, você constrói uma vida de aparências que você não consegue sustentar, e você, no meio de tudo isso, não sabe quem você é, compra aquilo que você não pode pagar, se veste daquilo que você não pode se... Você pode, né? Você pode, se você não gerar... Se o que você veste, o que você come, o que você mostra não gera problemas para você, porque a prioridade na vida espiritual é equilíbrio e paz, né? A pessoa que tem paz, ela tem equilíbrio. Agora, quem vive de aparência, querendo coisas, dando passos maior do que a perna, o que vai acontecer? Vai virar um tormento e atormentar todo mundo que está ao redor, como se os outros fossem culpados da vida de aparência que alguém decidiu viver, fundamentado no trauma, na rejeição e a construção de uma vida de aparência por aceitação social. É um verdadeiro inferno, entende? Então, tentar ficar explicando o que gera, o que faz uma pessoa viver uma vida de aparência. Eu ficaria aqui, eu construiria 3 livros. 3 livros. Por falar nisso, eu tô
quase terminando um livro, né? Vocês vão ter acesso a um livro com 120 páginas, muitos capítulos importantes, falando de espiritualidade, despertamento, né? O livro chama O Despertar, focado principalmente em homens, mas também que pode ser alimento para as mulheres, os jovens, as crianças. E é uma forma que eu encontrei de trazer auxílio, né, para as necessidades das pessoas relacionado à vida, à existência. Então é muito complicado você... É difícil você ficar tentando explicar, orientar as pessoas o que gera, né, o campo filosófico faz com que elas, ou ideológico faz com que elas vivam ou queiram viver uma vida de aparência, né, para mostrar para as pessoas, para querer aceito pelas pessoas. A rejeição, né, a rejeição ancestral que vem e faz com que a pessoa ela viva uma vida assim, em busca de aceitação, em busca de afago, ser afagado não em busca de transformação, mas em busca de ser afagado no trauma que ela vem alimentando durante a vida inteira e se tornou ela, em todas as expressões dela, e ela está distante do in-self, do eu interior, que é a verdadeira essência dela, né? E por isso que a perturbação, e essa perturbação social generalizada, com um percentual mínimo de pessoas que não estão condicionadas dentro dessa realidade, é o que gera tantos trabalhadores do psicológico humano, tantos trabalhadores da psique humana, que faturam milhões aí, esse mercado, por conta da falta da identidade existencial humana, sendo que você tem caminhos. Se você consegue se concentrar no seu fôlego, se você consegue se concentrar na sua respiração, se você consegue se vestir de você mesmo, você vai falir todos esses trabalhos, né? Terapêuticos. Na verdade, os bons terapeutas e psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eles querem ser falidos mesmo, eles querem que você desperte e que você se ame em seu estado equilibrado, vencendo todo o trauma, né? Vencendo toda a vida de aparências para ser aceito, né? Viver uma vida em função de aceitação, né? Eu falo, né? Eu estava conversando com a minha mãe hoje de manhã, quando eu virei as minhas costas para a plataforma, para o microfone, onde um monte de pessoas ficavam me ouvindo, me aplaudindo, e na verdade a maioria não tem sentido legal, viagem na maionese, maturidade, trauma, fascínio, idolatria, um monte de coisa, onde as pessoas estão condicionadas, infelizmente. Eu virei as costas por uma vida de aparências, né? Eu virei as costas por uma vida que eu não quero ser amado por aparências, eu não quero ser ouvido por representar um sentinela, um Smith social que condiciona as pessoas aos teus traumas ainda mais. E eu virei as costas para todo argumento que não seja libertário, de verdade. Né? É complicado, porque as pessoas elas querem argumentos de aparência, elas querem ser alimentadas na sua superficialidade, elas não querem ser expostas, porque a exposição ela exige de você sair da zona de conforto e profundidade existencial. O novo humano ele é profundo, o novo humano ele é capaz. Então, ao invés de eu ficar tentando destrinchar para você, mas se você quiser conversar sobre isso, você pode me chamar para conversar sobre essa profundidade. Você só precisa fazer uma análise. Ao invés de eu ficar falando sobre todo esse assunto, que pode construir 5 livros sobre esse assunto, você faz uma análise da sua própria vida. Você vive uma vida de aparência? Você vive uma vida em função de aceitação? Você tem medo de sair da zona de conforto? Você
Você prostitui a sua dignidade por conta do que os outros pensam e acham de você? Você se preocupa por aquilo que as pessoas pensam e acham de você? Ou você vive com a sua consciência tranquila? Hein? Então faça essa análise. E essa análise vai falar pra você, com sinceridade, tem que ser sincero. Olha no espelho e conversa com você. Se as respostas são sim, você tem medo, então você vive uma vida de aparência, está preso no meio dessa coisa toda. Você precisa libertar o seu verdadeiro ser para que você viva o propósito da sua missão máxima nessa terra, nessa vida. Longe do preconceito alheio, longe do julgamento alheio, um dane-se para tudo aquilo que pensam e acham. As pessoas, elas têm que pensar e achar a respeito da vida delas, não a respeito da vida de ninguém. As pessoas têm que pensar e achar a respeito delas mesmas. Isso é um grande trabalho que requer tempo e uma vida de dedicação. Quem tem tempo para ficar achando a respeito da vida dos outros é porque não está trabalhando em si mesmo, no seu processo de desenvolvimento e evolução, né? Não está trabalhando na sua linhagem ancestral, não está trabalhando na sucessão, né? Melhorando como ser humano para que os seus filhos sejam muito melhores que você, melhores no sentido de atingirem o propósito do tempo que eles viverão, que é diferente do tempo que você vive. Eu vejo meus avós, eu tive contato com os meus avós, eles viveram dentro de um tipo de realidade tecnológica, social, filosófica. Vejo os meus pais. Hoje os meus pais têm smartphone na mão, eles se conectam, mas era um tipo de realidade, eu vivo um tipo de realidade, e eu vejo isso aqui, o Malakai é outro papo, velho. Eu não posso criar eles, condicionando eles ao tipo de realidade que eu vivo. Eu preciso ter a sensibilidade, e eu só tenho quando eu evoluo com o ser humano, quando eu desperto, quando eu me desprendo de todo esse julgamento, dessa aceitação, essa porcariada toda que, essa exigência que faz com que você deseje viver uma vida de aparências. E eu não funciono naquilo que eu devo funcionar, que é a libertação dos meus filhos, a potencialização dos meus filhos no tempo que eles viverão como pessoas plenas. Eu preciso deixar de ser egoísta, estourar minha zona de conforto. Entende? Para que os meus filhos vivam, sair fora desses preconceitos, desses achismos, desses julgamentos, né? Dessas ameaças, ser ameaçado pelo trauma social, ser ameaçado pelo juízo social. As questões que não tem nada a ver com você de fato, mas você assume aquilo como sua realidade e você fica com esse câncer também. Sai pra lá, show doença. Eu preciso viver a minha vida no agora plenamente para que os meus filhos vivam a sucessão dele. Essa é a maior missão que nós temos na nossa vida, ser libertários da nossa sucessão. Não encher a cabeça dos nossos filhos de caraminholas, problemas nossos. Eles precisam ser livres, eles precisam ser libertos. Entende? Sem condicionamentos religiosos, ideológicos, sociais, seja o que for. Eles precisam ser eles na plenitude do ser deles. Um novo humano, um novo céu e uma nova terra. Viva a vida de aparência se você quiser. Se você não quiser, pague o preço é alto. Precisa de coragem. Precisa de auxílio, talvez. Se você conseguir mergulhar fundo em você, você não precisa. Mas se precisar de auxílio, eu tô aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Divulgue essa realidade para alguém que você conheça. Talvez seja muito bom para essa pessoa. Tá certo? Paz profunda, paz e bem. Shalom, namastê. Paz do Senhor. Paz. O que importa é que tenha que seja paz de verdade. Não paz contraditória. Não a paz religiosa que joga bomba no outro. Não, eu amo Jesus, toma tiro, porque você não pensa como eu penso. Não. A paz de verdade. Eu saber quem eu sou e respeitar as pessoas naquilo que elas são, mesmo que eu não seja aquilo. Mas ter essa evolução, essa capacidade, o suficiente para ser pleno, para ser assim. Paz profunda. I love you. Tamo junto. Compartilhe o meu vídeo.